Olá, este é o Poder 360 ao vivo nas eleições 2018, com análise, comentários e resultados das eleições nos estados, para governador, para deputado federal, para senador e para presidente da República. Agora, ainda no final da tarde, não há nenhum resultado ainda divulgado para presidente da República e nós estamos aqui no estúdio do Poder 360, em Brasília, com o doutor Henrique Neves, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral de 2007 a 2017. Então, uma autoridade muito experiente na área do direito eleitoral e que vai ajudar a nos iluminar sobre todas as dúvidas que hoje, neste dia da eleição, frequentaram as redes sociais, as notícias na internet, na televisão e no rádio. Como vai, Henrique Neves, ministro? Muito obrigado por estar aqui. Ex-ministro. Exato. Eu sou advogado agora. Me diga uma coisa, hoje houve muita dúvida a respeito da integridade das urnas eletrônicas, muitas notícias propagadas por militantes, por políticos, dizendo que algumas urnas falhavam, não captavam os votos, havia problema com essas urnas e eles não tinham para quem reclamar. Do melhor do seu juízo, o que pode ter acontecido? Eu acho que nós temos já, essa é a 8ª eleição. Nós temos 22 anos de urna. Ela nunca foi comprovada nenhuma fraude na urna. Agora, em toda eleição tem exatamente os mesmos boatos. O que nós temos hoje é uma rede social, uma velocidade de informação muito maior. Então, se você for reparar no que teve, você tem, pelo menos, eu passei o dia recebendo mensagens, mas são 5 ou 6 histórias. Sempre as mesmas histórias. Ah, apertou o 1, não aparecia o 7. E aí, logo em seguida, também pela velocidade das redes sociais, já começou a vir os desmentidos. Um vídeo que o sujeito apertava algum, já saiu um candidato antes de apertar o segundo número para presidente da República. O TRE de Minas Gerais fez uma perícia rápida, óbvio, isso ainda vai ser investigado pela Polícia Federal, até para responsabilizar quem divulgou esse vídeo, mas uma perícia muito rápida já se pegou, que era editado, que tinham 2 barulhos de tecla e que o resultado ali era fabricado. Então, pode acontecer alguma irregularidade, pode assim, ter alguma dificuldade de não reconhecer um voto. Toda e qualquer máquina pode quebrar. Mas para isso já existe todo um procedimento. Se quebrar a urna, tem a urna suplementar. As pessoas que vamos passar para votação em papel. Essa é a última das medidas, porque você tem a urna, depois você tem a urna de reserva, depois você tem uma urna de reserva para uma região. E aí, se nada disso funcionar, porque em 2014 eu acho que só uma sessão no Brasil teve que passar para voto manual. Agora, me parece também que há uma política, há uma proposta política de botar o voto impresso. Isso não há dúvida. O Congresso Nacional aprovou, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional, mas me parece que faz parte também do jogo político contestar a urna para viabilizar esse voto impresso, que muita gente quer. Na sua opinião, acoplar uma impressora à urna, como é a decisão aí do Congresso, que depois foi barrada no Supremo, é ou não é uma boa ideia? Eu não acho que seja boa. Primeiro, eu não acho que seja boa qualquer modificação que se tente fazer em todo o território nacional ao mesmo tempo. A urna, ela não nasceu de um dia para o outro. Ela foi testada em cidades, depois ela foi testada em estados, depois ela passou para regiões e aí no final que chegou ao país inteiro. A biometria está sendo a mesma coisa. Começa num estado, começa em pequenas cidades, depois fecha alguns estados e agora está com 50%, 60%, não sei exato. Então, querem fazer o voto impresso? Vamos desenvolver alguma coisa, mas tem que ser implantada gradualmente. Agora, eu particularmente acho que é jogar dinheiro fora. Impressora é a coisa que dá mais problema. Você pode ver na sua casa, o computador dá alguns problemas, mas a impressora ganha em números de papel que trava. E quando se fala em urna, você tem que pensar o seguinte, é um papel que tem que servir para o calor e umidade do Amazonas e para o Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. Tem que ser o mesmo papel. E quando eu ponho o papel, aí veio a grande discussão. O Congresso veio e falou assim, não, tem que ter o voto impresso. Ok. Para quê? Para poder auditar, mas ninguém regulamentou como seria essa auditagem. Se eu tiver um resultado na urna que dê 50 votos e no impresso só tiver 49, qual dos dois vai valer?
o impresso ou o eletrônico? Porque quando você põe no papel, você está pondo a mão humana, que pode acrescentar um voto a mais, teria que ter medidas de segurança, pode tirar um voto, sumir. Então, não é simplesmente imprimir, tem que ter todo um sistema para fazer isso. Em vários países, nós usamos um tipo de urna eletrônica. Em alguns países, as pessoas comparam, no mundo inteiro não tem urna eletrônica igual a brasileira. Não é bem assim, até tem algumas. Mas a maioria deles está usando uma leitura. Eu fui como observador para a eleição da Rússia há muito tempo atrás. O que tinha? Em cima da urna, você votava em papel e você passava o papel dentro de um scanner. Então era uma leitura ótica que já computava e saiu o resultado. Então tem diversas formas, diversos meios. Eu acho que o fundamental é o seguinte: se a população não confia, tem que achar um jeito que a população confie. Agora, a impressora é o melhor? É um tipo de segurança que pode se dar. Mas existem inúmeros outros. Você pode criar, por exemplo, uma comissão de auditagem externa, sem ser do próprio TSE. Você pode ter outros organismos, você pode aumentar a votação paralela. O senhor que esteve tantos anos no TSE acredita que o grau de confiabilidade da urna é alto como, enfim, a direção atual do TSE sustenta? Eu não tenho dúvida, até porque, vamos ser sinceros, se fosse fraudável, os resultados teriam sido os resultados que foram nas últimas eleições. Como é que alguém vai fraudar a urna para 28 partidos serem eleitos? Se eu fraudar, a tendência é que um seja eleito, e não os outros. Porque hoje todos nós continuamos com aquela situação. Estamos prestando atenção na eleição presidencial. É uma eleição realmente muito importante. Mas é tão importante, ou mais, o Congresso Nacional. Até porque o Congresso Nacional pode tirar o presidente. Mas o presidente, em tempos normais, dentro da Constituição, não pode tirar o Congresso Nacional. Então eu acho que a eleição para o Congresso é tão importante quanto a eleição para a presidência. Vamos falar um pouco então do processo eleitoral. Com a sua experiência, esta eleição de 2018 teve algum problema do ponto de vista operacional que mereceria ser analisado para que fosse aperfeiçoado nas eleições seguintes? Não, eu sou um defensor de que nós temos que mudar muita coisa. Por exemplo? Nas leis. Por exemplo, a gente mudar o registro de candidatos não pode ser feito no dia 15 de agosto e a campanha começar no dia 15 de agosto. Até ontem, o Tribunal Superior Eleitoral estava decidindo, monocraticamente, alguns relatores, quem podia e quem não podia ser candidato. Deve ter sobrado, eu não tenho número, mas uma quantidade grande de candidatos que não foram ainda decidir, que a Justiça ainda não decidiu se ele pode ou não pode ser candidato. Então o eleitor hoje foi à urna para esses candidatos e fez uma aposta. Votou numa pessoa esperando que aquela pessoa ganhe um recurso para poder ser candidato. Em 2016, que foi a eleição municipal, mais de 8.000 candidatos com registro indeferido no dia da eleição. A validade do voto dessas pessoas dependeria, então, deles ganharem ou no Tribunal Regional Eleitoral ou no TSE depois da eleição. Isso teria que ser feito? Eu acho que tem que antecipar. A minha ideia é que no começo do ano, qualquer pessoa que queira ser candidato, não precisa dizer qual o cargo, vai até a Justiça Eleitoral e pergunta: eu posso ser candidato? E numa linguagem popular, eu sou ficha limpa? Faz a pergunta ao Ministério, à Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral intima o Ministério Público, intima os partidos, quem quiser impugnar e dizer que aquela pessoa não pode ser candidato, você chega em junho, atesta, você pode ser candidato e dá uma certidão para ela. Certidão, o nome não é esse, mas vamos para as pessoas entenderem, certidão ficha limpa. E aí aquela pessoa chega no partido e dá uma garantia para o próprio partido político, de na convenção é só escolher candidato que não vai ter problema. Mas pode surgir alguma coisa entre junho. Falei, pode, mas aí você reduz a quantidade de exame de processo é muito menor. Hoje em dia você tem 25.000 processos de registro de candidatura. Na eleição municipal, 500.000. Exato. Então, agora, isso aí dependeria, evidentemente, de uma mudança da lei. Sim, tudo isso por lei. Não adianta, não é a Justiça Eleitoral que pode mudar. Muitas vezes, e é isso eu acho que é um outro ponto que a gente precisa mudar, muitas vezes falam, o TSE proíbe a camiseta ou não proíbe a camiseta. Não é o TSE, é a lei. E nós temos uma lei muito proibitiva. Na parte de propaganda, se reparar, nós tivemos aí uma redução muito grande na propaganda.
Todos os meios de comunicação concentraram na cobertura da eleição presidencial, que é realmente a que chama atenção, mas eu ontem tive que sair procurando nos aplicativos, na internet, para saber quem eram os candidatos a deputado distrital aqui no Distrito Federal, para escolher meu voto. Ver quem eram as pessoas, quem que mereceria ser meu representante. A propósito disso, a campanha foi, do ponto de vista formal, pelo menos, muito curta. Não é? Foi a mais curta de todas. Foi boa essa redução? Ou eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ela acaba limitando demais. Teve um lado bom que acabou com aquela hipocrisia do que acontece antes da campanha. Antes tudo era proibido, tudo era propaganda antecipada. Uhum. E política a gente não pode parar de discutir. Até, vamos dizer, hoje o resultado da eleição, se terminar no primeiro turno, ou se tiver no segundo turno, no dia seguinte que tiver o resultado final, nós não podemos parar de discutir política. Tem que continuar discutindo. O presidente que vier a ser eleito, ele tem que ser cobrado. Ele tem que ter transparência. Por que o senhor tomou essa posição? Por que o senhor tomou aquela posição? Os deputados, eles são representantes. Então, eu faço muita comparação com advogado. Quando você contrata um advogado, você não entrega a procuração e vai embora e nunca mais liga para o advogado. Você entrega a procuração, no dia seguinte você está ligando. E o meu processo? O que aconteceu? Como é que... Então, o cidadão, quando entrega uma procuração para um político ser o seu representante no exercício do poder, eu acho que tem que ter o mesmo comportamento. Entendi. Vamos falar um pouco de legislação sobre pesquisas eleitorais, sobre como fazer pesquisas no Brasil. A lei exige, a partir de um determinado momento, que todos os candidatos inscritos sejam obrigatoriamente listados pelas empresas que fazem pesquisa nos seus levantamentos de intenção de voto. Isso, aparentemente, na superfície, atribui uma equanimidade na forma como são coletados os dados dessas pesquisas eleitorais. Por outro lado, veja que há candidatos que são absolutamente inexpressivos, porque a gente sabe que são, porque não tem representação. E é o Estado, no caso o Congresso, que fez a lei, o TSE apenas faz com que a lei seja cumprida, que obriga as empresas a colocarem uma lista, às vezes de 15, às vezes 20 nomes em alguns estados que são candidatos, e isso dificulta muito a coleta dos dados, porque o eleitor também nem sabe que aquelas pessoas existem, até porque elas não têm representação na sociedade. São partidos de um deputado que lançam um candidato a governador, mas a empresa precisa colocar aquele nome. O que o senhor acha de, eventualmente, o Congresso fazer uma lei que permita, por exemplo, pesquisar aqueles candidatos que têm mais chance para tornar mais claro para o eleitor, em algum momento, dizer em quem vão votar? Eu compreendo a dificuldade técnica de operacionalizar, mas eu acho que não tem como. Por quê? Para eu fazer uma pesquisa apenas com quem tem chance, eu tenho que pesquisar para saber quem tem chance. Deixa eu problematizar para o senhor. Não, porque senão fica na visão do jornalista, na visão dos institutos, e a gente tem que pensar o seguinte... Pensa no segundo turno. Eu sei, mas eu estou pensando o seguinte, não adianta, o problema, quando você faz regra para eleição presidencial, ela serve também para eleição de vereador, de deputado, de prefeito, de todo. Então tem que ser uma legislação para o país inteiro. Ou a gente parte para dividir, eleição presidencial vai ser assim e eleição para prefeito vai ser de outra forma, mas se eu admito uma regra dessa, eu vou ter institutos de pesquisa que não são sérios, como o Poder 360, como o Ibope, como a Folha, como todos esses grandes, mas eu vou ter lá no municípiozinho pequeno, um instituto que se chamará Instituto de Pesquisa, que vai fazer a pesquisa tirando o principal adversário do seu... interessado, do seu dono, dizendo que ele não é relevante. Entendi. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que pensar com muito cuidado, não dá para fazer uma regra geral. Agora veja que a lei não diz explicitamente nada sobre teste de simulação de segundo turno. Vamos pegar a eleição, nós estamos no dia 7 de outubro de 2018, foi a eleição hoje no Brasil. Nenhuma empresa de pesquisas testou, por exemplo, José Maria Emael versus Guilherme Boulos no segundo turno. Isso foi uma discriminação contra o Boulos e o Emael. Não, eu acho que na realidade eu não chego nem a esse Agora exemplo. Imagine se todos os cenários de segundo turno com 13 candidatos tivessem que ser testados. Eu não chego nem a esse exemplo lá embaixo, na parte dos que tiveram menor participação, menor percentual nas pesquisas. Mas a própria pesquisa das últimas botaram sempre o segundo turno
com Bolsonaro e alguém. Isso. E se por acaso Bolsonaro ficasse em terceiro lugar? Eu digo Claro. por acaso, não desejando, nem sem saber os resultados, não é isso. É que eu estou dizendo o seguinte, virou muito a moda de falar o seguinte, eu quero voto útil. O que é o voto útil? Para quem está em primeiro lugar na pesquisa, o voto útil é voto nele. Para quem está em segundo lugar, voto útil é votar em mim para eu não deixar o primeiro ganhar. Agora, para quem está em terceiro, quarto, quinto, sexto, vote em mim para que um dos dois que estão em primeiro lugar não vá para o segundo turno. Nesse sentido, não seria melhor permitir liberdade total para que se fizesse o tipo de pesquisa de intenção de voto como cada um desejasse, como é nos Estados Unidos? E aí as pessoas, assim como fazem com a televisão, com os jornais, com os portais de notícias, saberão, enfim, eu vou olhar aqui a notícia porque esse portal é sério. Esse daqui eu não vou olhar. É a mesma coisa da internet. Eu costumo comparar a internet a uma banca de revista. Exato. Você chega lá, tem 3 jornais e 4 revistas que você confia. Exato. Agora tem aquele bando de tabloide, tem Exato. jornal dizendo que os marcianos invadiram a Terra, tem não tudo. Seria, então, mas não seria melhor, então, não haver uma lei regulando as pesquisas? Eu não sei, Fernando. O contrário, nos Estados Unidos não há lei. A situação no Congresso é inversa, né? Você sabe que eles querem proibir. Inclusive proibir. Porque eles acham que a pesquisa, por exemplo, a pesquisa ontem dava um resultado e hoje a boca de urna está dando 20% de diferença para o resultado de ontem. Então, se a pesquisa, se o fundamento dela é levar a informação e ela não pode ser proibida, o Congresso já tentou proibir 3 vezes, as 3 vezes foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Alguns países proíbem pesquisa 15 dias antes da eleição. Aqui França no Brasil proíbe, Itália proíbe. Vários. Mas aqui a inconstitucionalidade é baseada no direito à informação. Claro. Porque eu quero votar, quero ter uma informação de quem está na frente e quem não está. Sabe o que me parece? Quando na televisão, na TV Globo, para falar da líder de audiência no país, fala todo dia de uma pesquisa, que a pesquisa está registrada no TSE, as pessoas acham que foi o TSE que fez a pesquisa. Muita gente acha isso. A questão do registro, eu acho que deve continuar, porque o registro, o que é? É uma forma de você garantir um mínimo de transparência na pesquisa. Quando você vai à Justiça Eleitoral, vai 5 dias antes da divulgação, antes de coletar os dados mesmo, e você vai lá e diz, eu vou fazer uma pesquisa, as perguntas são essas, você só não diz o local exato onde você vai perguntar, porque senão todos os partidos correm para aquele local para botar gente procurando alguém com cara de pesquisador para tentar influenciar no resultado. Mas você diz toda a sua, vamos dizer, a formatação científica da pesquisa, porque também dá uma posição para que aquelas pessoas que têm essa formação, que conhecem as regras de estatística, possam apontar, falar, essa pesquisa não está bem feita, você está fazendo uma pesquisa com 10 pessoas no país inteiro, então você não tem base suficiente. Entendi. O plano de amostragem não está bom, você está usando dados de 2006, nós já estamos... Então eu acho que é bom registrar para essas informações estarem lá, porque ela inclusive dá confiança. A pesquisa foi registrada, todo mundo viu, ninguém impugnou, e sempre tem gente olhando. Eu lembro quando eu estava lá no tribunal, uma das coisas mais frequentes era a impugnação de pesquisa eleitoral, porque faltava um nome, a base de amostragem não estava correta, e aí fazia um ajuste outro aqui e saía a pesquisa com mais confiabilidade. Para encerrar esse tema de pesquisa, a gente passar para um próximo que é ainda mais problemático, que são fake news, que tipo de aprimoramento deveria ser feito, então, já que no seu entender é necessário ter algum tipo de regulação? Como poderia ser aperfeiçoada a regulação? Ou ela do jeito que está bem? Não, eu acho que tudo pode ser aperfeiçoado. Eu acho que, por exemplo, deveria ter, assim como para os anúncios existe o CONAR, que são as empresas de publicidade que fazem, deveria ter um órgão com representantes do Ministério Público, da Advocacia, dos institutos de pesquisa, que ficasse depois responsável para justamente o que você disse, separar o joio e o trigo. Quem é que está fazendo uma coisa certa, quem é que está fazendo uma coisa errada. Porque a pesquisa ela não é bem compreendida também pelo eleitor. Você vê a pesquisa nos Estados Unidos, só o LA Times, que é um jornal de Los Angeles, que acertou o resultado, porque usou uma metodologia diversa. Todos os outros institutos de pesquisa dos Estados Unidos, onde a liberdade é máxima, erraram o resultado da eleição do Donald Trump. Amanhã não, daqui a pouco nós vamos começar a ver todos os resultados oficiais e nós vamos ver que as pesquisas, algumas acertaram, se aproximaram mais, outras, e nós temos também uma quantidade muito grande de pesquisas com números diversos.
né? Então, isso eu acho que valeria ter um órgão não digo órgão de classe, mas um órgão de controle, de fiscalização, feito por pessoas que entendem do assunto, por representantes, que pudessem corrigir eventuais desvios ao longo não de uma eleição, mas ao longo da vida inteira. Bom, estamos aqui ao vivo falando do estúdio do Poder 360 em Brasília, ao vivo no YouTube, também no canal do Poder 360 no Facebook, com essa transmissão ao vivo. E aqui no estúdio, o ex-ministro do TSE, Henrique Neves. Eu gostaria agora de abordar nessa fase final da nossa conversa aqui, já vamos ter os resultados aí, porque 19 horas vão sair os resultados, faltam 20 e poucos minutos. O ex-presidente do TSE, ministro Luiz Fux, tratou muito desse tema, que é a notícia falsa. Inclusive, alguns até não gostam de usar a expressão notícia falsa ou fake news, porque se a notícia não pode ser falsa. Exato. Mas, de toda forma, o termo ficou consignado aí como aquilo que não é verdadeiro. Agora está a ministra Rosa Weber lá, que continuou o trabalho. Na sua avaliação, o que o TSE pode fazer ou poderia ter feito, ou não é atribuição da Justiça Eleitoral tratar desse tema e tentar combater esse tipo de problema? Eu acho que a Justiça Eleitoral ela age quando é provocada. Ela pode ser provocada por um partido político, por um candidato, por uma coligação ou pelo Ministério Público. Ela tem sim o poder de polícia normal, mas não tem como você exercer isso no país inteiro ao mesmo tempo. Então depende dessa provocação. Mas eu acho que o ministro Luiz Fux foi muito feliz em identificar esse problema, porque ele começou os debates sobre o assunto já no ano passado. Isso. E fez várias reuniões, e isso fez com que a única coisa que eu acho que pode combater fake news, ou o fake é o fato. E isso a própria imprensa se engajou. Você tem hoje empresas especializadas como a Lupa, você tem todos os sites, tem uma o seu associação, serviço. o Comprova, do qual a gente faz parte, Poder 360, com vários jornais e veículos para checar dados de maneira em parceria. Exatamente. E aí você tem a Globo fazendo por outros, cada um criou o seu. Exato. E todos eles servem para confirmar. Então, eu recebo, por exemplo, um vídeo que eu acho meio truncado, acho meio esquisito. Eu vou num desses sites, se não tiver, porque tem horas que a gente recebe antes de todo mundo, mas se não tiver já uma notícia, em meia hora, 40 minutos, uma hora, já tem ali uma confirmação, é verdadeiro ou é falso. Então esse tipo de combate eu acho que é feito pela própria sociedade, pela própria imprensa, pela notícia verdadeira, como você mesmo disse, notícia tem que ser verdadeira. Só que a fake news ela tem uma dificuldade. Uma coisa é o vídeo falso, a montagem, o fato que não ocorreu, tudo isso é fácil. Agora, eu não tenho, de jeito nenhum, como dizer que uma opinião é falsa. Se eu falo que o melhor time do Brasil é o Fluminense, vai ter uma série de pessoas falando, não, esse sujeito está louco. Mas, quer dizer, é paixão antiga, é uma opinião antiga. Mas não tem como dizer que isso é falso. Na minha visão, essa é a realidade. Então, opinião nunca pode ser falsa. Agora, quando você começa a dizer que o Fluminense ganhou 5 títulos internacionais, campeão do mundo, nunca caiu para a terceira divisão, quer dizer, eu sou torcedor, mas sei as dificuldades do meu time, aí eu passo para mentira, aí eu passo para falsidade. E isso pode ser verificado e dizer, não, esse sujeito está muito animado. Há muitas decisões da Justiça neste ciclo eleitoral para retirar o que foi considerado falso de circulação. Nesse caso, o senhor acompanhou, o que achou dessas decisões? Eu acho que não tem outra solução. Quando a justiça é provocada, a notícia é falsa, ela é ofensiva a algum dos candidatos, é a garantia que está prevista na lei. Vai ter, mas continuou em tal local. Volto a dizer, a justiça só pode agir quando identificada. E aí tem que ter uma identificação muito precisa. Esses problemas todos eles começaram lá em 2010, quando eu era juiz de propaganda, e os candidatos entravam com um pedido assim: tire do ar um vídeo do YouTube que fala mal de mim. Aí eu falava, desculpa, mas como é que eu vou saber qual vídeo que o senhor está se referindo? Então tem que vir com a identificação, o vídeo que está na página tal e põe lá o código, a URL,
da página, dizendo direitinho qual que era o vídeo, aí você examina, fala, ó, isso daqui realmente é uma coisa que está ultrapassando a liberdade de expressão do pensamento. Então vamos ver aqui o que tem que fazer e, se for o caso, tira. A liberdade de expressão move aí muitos corações e mentes e há muita controvérsia, às vezes, em torno disso. E nós tivemos uma grande controvérsia nesta eleição, na reta final, que foi a respeito do pedido de vários veículos de comunicação para que pudessem entrevistar o ex-presidente Lula, que se encontra nesse período aqui preso em Curitiba, na Polícia Federal. Foi dada uma decisão favorável para que a entrevista fosse concedida, depois foi dada uma decisão contrária para que não fosse mais, foi um vai e vem, um pisca-pisca, e finalmente o ministro Dias Toffoli, que agora é presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a possibilidade da entrevista e vai remeteu já o caso ao plenário. Qual é a sua avaliação sobre esse caso? Eu entendo que, obviamente, toda pessoa que está presa, ela não pode receber a visita a qualquer momento. Tem que ter regras prévias de segurança para que o repórter possa entrar, para que, primeiro, se a pessoa tem que consentir com a entrevista, claro. Quer dizer, eu não posso fazer também só o jornalista querer a entrevista se o preso não quer falar. Agora, se o preso quer falar, se o jornalista quer ouvir, e se há possibilidade dentro dos meios de segurança de ouvir, não importa para mim se é o ex-presidente da República, se é alguém condenado ou quem seja, eu acho que esse direito tem que ser garantido, obviamente observando todas as regras de segurança. Nesse caso, não pode transformar uma coletiva, porque aí você cria um tumulto dentro da prisão, que até... Do melhor do seu juízo, nesse caso envolvendo o ex-presidente Lula e alguns veículos de comunicação, haveria algum óbice legal, no seu entender, para que a entrevista não tivesse sido realizada? Eu não conheço as razões pelas quais o TRF, a juíza da execução, teria negado. Eu acho que aí pode ser, o que me parece, que o argumento seria porque se defere para um, tem que deferir para dois, e aí vira também justamente o que eu estava dizendo, eu não posso transformar aquilo dali numa coletiva. Agora, eu não vi o que o ex-presidente manifestou. Ele pode dizer, eu quero dar entrevista para 1, 2, 3, 4, 5 e acabou. Não é todo mundo que pede receber a entrevista. Eu acho que é questão de ouvi-lo quem que ele quer que o entreviste. Entendi. Porque ficou aí uma dúvida a respeito eu acho que é uma questão... cerceamento de liberdade. O problema que teve no Supremo Tribunal não foi basicamente só na discussão do método, é mais uma questão processual. Poderia ser deferido esse pedido num tipo de reclamação? Caberia uma suspensão de liminar contra essa reclamação? Eu acho que o ministro Toffoli, nessa decisão dele, foi mais... Vamos levar a questão para o plenário para que se decida tudo ao mesmo tempo. Não adianta também decidir pela metade. Se eu tenho duas decisões conflitantes, eu não posso decidir só uma. Eu tenho que decidir as duas, leva para o plenário e o plenário decide se é uma boa decisão, então, do ministro Toffoli. Eu acho que foi o possível dentro da situação. Estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Queria perguntar para o senhor que balanço, enfim, em linhas gerais, o senhor faria se esse processo eleitoral de 2018, o Brasil em democracia já há mais de 30 anos, democracia civil, que retornou em 1985, em 2018, eleições gerais, foi um processo positivo? O senhor enxergou algum problema grave ou transcorreu tudo como o senhor acha que deveria ser? No geral, eu acho que a democracia não tem como não ser o melhor dos governos. Tem vários defeitos que a gente precisa aperfeiçoar. Continuar julgando o recurso de candidato para saber se ele pode ou não pode, quando o eleitor já votou nele, não me parece que seja uma coisa lógica. A propaganda, essa quantidade de restrição, ela existia antes porque cada partido podia gastar o que quisesse. Então não tinha limite de gastos. Então alguém começou contratando o show de um cantor local, o adversário contratou de um regional, daqui a pouco eu tinha 2 mega shows na campanha eleitoral, custando 20 milhões de reais cada um, com 2 grandes estrelas nacionais. Mas isso é porque tinha um limite de dinheiro que não existia. A pessoa jurídica doava e não tinha nenhum limite, a não ser que o partido se impusesse. Hoje não, nós temos um limite de gasto. A partir do momento que a gente tem esse limite, eu acho que a gente não precisa ter tanta restrição.
Se o sujeito acha que vai ganhar a eleição fazendo um único show e gastar tudo que ele pode gastar em um único dia, é uma estratégia dele. O outro vai querer gastar um pouquinho a cada dia, como uma formiguinha, é questão de estratégia. Eu acho que a legislação como um todo, ela precisa ser revisada. E ela não adianta ser revisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou pelo Poder Executivo, ou mesmo por órgãos externos. O único órgão competente é o Congresso Nacional, que é o único órgão que detém legitimidade. Mas mesmo a legitimidade do Congresso não impede que toda a sociedade, e aí que eu acho que a gente deve, eu até te convido, se tiver segundo turno, quer dizer, vai ter provavelmente em vários estados, não tem como a eleição acabar hoje, porque vários estados já está aí claro que vai ter segundo turno, mas a partir do começo de novembro, nós começarmos a discutir exatamente, e aí já fora um pouco desse calor, o que deu certo, o que deu errado nessa eleição. Não em relação ao resultado, mas em relação às regras, à organicidade, à tramitação, ao procedimento, ao processo eleitoral. E toda a sociedade, aí eu acho que tem que ter imprensa, Ministério Público, advogados, pesquisadores, todo mundo dá o seu palpite para tentar achar uma solução de trazer uma legislação mais simples, mais clara. Hoje, o que eu mais passei o dia foi explicando o que podia e o que não podia ser feito, porque as pessoas não sabem. Urna com biometria, você não precisa assinar o caderno de votação. Mas na urna que não tem biometria, você tem que assinar. E aí as pessoas, não, aí vem o escândalo, está tendo fraude na urna porque não colheram minha assinatura. Eu falei, sua urna era biométrica? Eu falei, você pôs o dedo? Eu falei, pô, aquela, dali chama-se assinatura digital, da digital, não é assinatura digital, mas da sua digital já conta como uma assinatura. Acho que a gente tem que trazer regras mais claras, para que todo mundo entenda e saiba exatamente como é que é o resultado e para onde o voto vai. Muito bem. Doutor Henrique Neves, ex-ministro do TSE, agradeço muito sua presença aqui no estúdio do Poder 360, nessa transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo canal do Poder 360 e também pelo perfil do Poder 360 na rede social Facebook. Muito obrigado, boa tarde e vamos acompanhar agora os resultados logo mais. Vamos ver quem ganhou. É isso.